Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre a sindicatura e a relação dela com as entidades de classe. Um assunto que está incipiente aí e a gente vai querer tratar um pouco aqui no nosso programa. Vanessa, você quer começar? Eu posso começar sim. Bom, primeiro, eu sou completamente contra o envolvimento da sindicatura profissional, dos síndicos de uma forma geral, sejam eles contratados ou sejam eles moradores, a qualquer órgão de classe. Quando eu digo a qualquer órgão de classe, eu não me refiro aos síndicos estarem certificados por empresas ou por entidades que trazem o assunto proficiência, ou seja, demonstram a legitimidade e de que daqueles síndicos que estão ali certificados têm qualificação para exercer o mistério da sindicatura de uma forma geral. Não vou nem falar em sindicatura profissional. Vou falar da sindicatura como uma forma geral, porque existem muitos síndicos orgânicos, síndicos moradores, que são muito profissionais e que não necessariamente precisam estar envolvidos em um órgão de classe, seja através de regulamentações de órgãos específicos, que eu não vou citar o nome, seja através de sindicatos que eu percebo que muitas pessoas querem lançar para que esses profissionais estejam representados quando não há necessidade. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque ser síndico decorre da lei, decorre do Código Civil, atribuições e especificidades que a própria lei já traz. Então, não há necessidade, de forma alguma, dos síndicos estarem sendo representados por quem quer que seja. É óbvio que é uma faculdade essas pessoas quererem estar serem representadas. No entanto, minha opinião, tá? Não é a opinião aqui de um consenso geral, mas a minha opinião é de que nós não devemos e nem devemos aceitar estarmos sendo representados por qualquer órgão de classe. E veja, e por que também? Além da profissão de síndico, não digo a profissão de síndico, mas a função de síndico já decorrer da lei, não há nenhuma necessidade de nós estarmos sendo representados. Por quê? Porque as atribuições, as responsabilidades, elas também decorrem por conta de um mandato legal. Então, querer colocar, querer imputar, querer atribuir que a sindicatura profissional só seja uma profissão regulamentada se estiver atrelada a um órgão de classe, me perdoem, mas é mais uma questão de política, de angariação de numerário, angariação de dinheiro, para que nós, síndicos, de uma forma geral, além dos impostos que a gente já paga pela emissão das notas fiscais de uma prestação de serviços, estejamos atrelados. Então, tudo aquilo que quer regulamentar e quer nos cobrar, que quer fingir que estão nos representando, é uma forma de angariar dinheiro às custas alheias. Na verdade, isso vai contra o que vem acontecendo hoje com a modificação, com a reforma trabalhista, referente aos sindicatos, aos próprios sindicatos, em que hoje você tem uma faculdade de como trabalhador ou como empresa de estar filiado ou não àquele sindicato. Então, me parece que está indo na mão contrária, né? Além disso, para o condomínio obrigatoriamente precisa de um síndico. Não existe a possibilidade do condomínio não ter um representante, certo? Então, me parece muito confuso e muito complicado a obrigatoriedade de uma filiação de todos esses síndicos.
Porque você vai dizer que não, só é obrigado quem é síndico profissional. Não, só é obrigado. E como você considera o síndico um síndico profissional? Pela remuneração? Então, se a pessoa tem a isenção, ela não é remunerada? Ela é remunerada. Então, todos vão precisar ter. Então, é muito incongruente. E isso vai contra o avanço do direito do trabalho e não está de acordo com o Código Civil. A cara dele pensar. A cara dele de pensador. O que você está colocando é bem interessante, Priscila. Assim, existe uma prerrogativa na Constituição que diz que ninguém é obrigado a fazer nada senão por força de lei. For por força de lei, decorrente da lei, perfeito? Partindo do princípio que o Código Civil, que rege, né, a atividade de síndico condominial, não tem essa previsão, eu vou um pouco mais longe. E já deixar bem claro, eu acho esse um tema bastante complexo. Certamente não somos nós 4 aqui que vamos dar um fim nisso. Existem N pontos de vista diferentes e todos têm que ser ouvidos e respeitados, e obviamente as discordâncias são naturais. E até como administrador que sou, né? Eu sou formado em administração, eu sou vinculado ao Conselho Regional de Administração, mas eu acho muito complicado você querer exigir esse tipo de vínculo, seja ao CRA, seja ao CREA, seja o que for, a partir do momento que a lei mesmo não estipula essa necessidade. E vou mais longe, é um cargo eletivo. Sim. É um cargo eletivo. Então, sendo um cargo eletivo, pergunta, será que os nossos vereadores, deputados, senadores também teriam que ter algum tipo de vínculo para poder exercer isso? Não sei. Eu vou mais longe. Uma reflexão. Quem pode exigir formação, quem pode exigir associação, são aqueles que vão eleger o síndico. Então, assim, a certificação, ela vem para demonstrar aqueles que precisam eleger um representante, de que aquela pessoa é qualificada para tanto, né? Não é o fato dela ter uma faculdade que vai qualificá-la mais do que um outro que não tenha uma faculdade. Isso é claro, né? A profissão de síndico é conhecimento, é vivência, é dia a dia, é disponibilidade de aprender, né? Porque a gente aprende todos os dias. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, isso é fato. Todos os dias a gente vive uma situação diferente. Então, não me parece plausível vincular isso a nenhum tipo de profissão. Os advogados, eles estão associados à OAB obrigatoriamente por conta da prova de certificação e porque eles cursaram uma faculdade de direito. Ninguém tem a OAB sem cursar uma faculdade de direito. Para você ir lá buscar a sua OAB, você pode até passar na prova, mas para você ir buscar a sua carteira da OAB, você precisa apresentar o diploma. A mesma coisa para o CRM. Então, você precisa ser qualificado para tanto. Hoje não existe. A mesma coisa para o CRA. É que eu não conheço. Você tem que fazer uma faculdade de administração de empresas. Mas veja, a administração de empresas, a função de síndico não é de administração de empresas. Ele é um gestor, ele é mandatário dos condôminos, ele é um representante dos condôminos. Você vincular uma administradora num órgão é uma coisa e ainda tem discussão, que ainda tem uma bela de uma discussão. Agora, os síndicos não. Essa obrigatoriedade me parece, assim como a Vanessa falou, caça-níquel. Exato. Eu não queria ser tão explícita. Pra angariar dinheiro, angariar recursos. Tem gente que não faz nada o dia inteiro. A não ser ficar vendo uma forma, verificando essa ascensão dos síndicos hoje no mercado condominial, que não para de E aí eu vou um pouco além. O protagonismo dos condomínios também, né? Exatamente. Na economia e aí eu vou um pouco além, eu vou um pouco a grupos de síndico que estão se formando. Cara, síndico bom não é aquele que passa o dia inteiro no WhatsApp discutindo com os outros síndicos. Exatamente. Em grupo de síndico.
É óbvio que você pode ter os seus colegas, os seus amigos para trocar experiência, isso é saudável. Mas você não é o dono do mundo porque você tá dentro de uma porcaria de um grupo trocando mensagem o dia inteiro. Você Entendeu? não tem o que fazer, né? Exatamente. Fazendo um contraponto, né? Eu acho bastante saudável essa discussão e esse agrupamento de pares, né? Desde que seja facultativo, né? Você pode optar, tipo, você faz do seu dinheiro e da sua vida o que você bem entender se não for contra a lei, né? Se você quiser participar de entidade de classe, se você quiser participar de grupo de síndico e pagar, se você quiser ter um mentor que não faz nada da vida e fica lá falando o que você fazer e não o que faz você vai nada. fazer e não faz nada, você tem todo o direito. Mas o que a gente está querendo colocar aqui é que o cenário que se apresenta estão tentando trazer uma nova obrigação para a nossa profissão que a gente desempenha, que a gente professa aqui, só para tomar dinheiro, sem nenhuma contrapartida, uma coisa obrigatória e não uma coisa facultativa, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum, eu acho bastante interessante. Nós temos um grupo, né, do grupo do Síndico 5 Estrelas, que tem bastante troca, bastante discussão, tem lives, não sei o quê. A Vanessa participa do grupo da OAB de síndico de condomínios, né? Administração condominial e tal. Cada um aqui tem alguns braços que participa de grupos e troca. Eu não vejo problema nenhum nisso. Só que eu acho que tudo que começa a se tornar obrigatório, fora as obrigações que a gente já tem, que a Vanessa mesmo colocou, nós temos uma carga tributária altíssima já, que a gente... Quase 20%. Que a gente já... 20% do nosso faturamento vai para o governo, né? Vão querer criar mais obrigações só para tomar dinheiro, assim, e não entregar nada de volta. Sem contrapartida nenhuma. É isso aí. Eu acho que o grande ponto é esse. Pode seguir, Carlos, que você estava... Ele tá tão bonito de verdinho, palmeirense, adorei. Amém. Verde esperança. Depois a gente fala de futebol. Até porque eu só tenho motivos de alegria nos últimos 365 dias. Van, que está em minoria. So sorry. Voltando ao assunto, assim, aquilo que eu já comentei, eu reitero. É um assunto complexo. Existem diferentes pontos de vista. A mim me parece... E lembrar uma coisa, você também é administrador de empresas, não é? Sou. Então, vocês veem, a bancada tem 2 administradores e 2 advogadas, né? Então, se temos pontos de vista diferentes, mas eles são convergentes em vários aspectos. Querer realmente impor uma obrigatoriedade dessa, sendo que a lei não prevê absolutamente nada disso, eu, sinceramente, acho bastante não apenas arriscado, mas incoerente. Não é questão, é questão de lógica, de incoerência. E aí, Carlos, nós que somos administradores, tem uma questão do CRA que houve aí, a Vanessa teve até um problema com isso, não sei se você se corta ou se corta depois. Fui autuada, sim. Mas E trouxe de resposta que efetivamente não hoje em nenhum. dia, o CRA só pode participar quem é formado de administração de empresa. Que é o meu caso, que é o caso do Carlos. Técnico em administração. Ou técnico em administração. Como isso ficaria? Vanessa, advogada. Priscila, advogada. Já pago a OAB. Tem outros... Tem que pagar o CRA também? Tem outro... Estou falando do CRA porque foi o caso... Não é especificamente contra o CRA, mas assim, falando do CRA porque atuou a Vanessa. E tem muito síndico engenheiro. Como isso ficaria? Tem síndico advogado, tem síndico dona de casa, síndica dona de casa, que não tem muita informação. O que eu quero dizer é assim, vai pegar, nós pegamos uma gama infinita de profissões e a gente vai colocar tudo na mesma cesta. E aí vai descaracterizar a função daquele conselho. Ou vai criar-se um outro. Como é que isso vai funcionar? A gente não sabe também. Um ponto que eu acho que a Priscila colocou, que eu acho bem interessante, se é para se colocar algum tipo de vínculo, que a Assembleia decida isso. Olha, queremos apenas síndicos que sejam formados em economia ou engenharia, em direito, que já existe em algumas... Que é a mesma coisa. Agora, querer que essa regulamentação, entre aspas, venha de um órgão externo,
De novo, eu acho Gente, bastante Até porque, incoerente. pensa só, numa licitação dentro de um condomínio para escolha de um novo síndico, participam síndicos profissionais e opção para síndicos moradores. Como é que você vai exigir isso? Sim. Não tem como exigir isso, né? E assim, esse filtro, ele já é realizado por grandes processos que aí a gente enfrenta, né? Tem processo que já fala recomendável que seja formado em engenharia, direito e administração de empresas. Pronto. Então, assim... Eu vou além, gente. A gente teve esse problema lá atrás com o Sindicato das Empregadas Domésticas. A obrigatoriedade ou não das empregadas domésticas se afiliarem ao sindicato, tá? Como você pode juntar... Na época, não existia nem a obrigatoriedade do fundo de garantia. Você tinha até uma discussão aí, etc, etc. Muitas não eram nem registradas, né? Não vou entrar nessa discussão, mas vamos além. Então, como você vai regulamentar uma profissão em que pessoas de diversas especialidades atuam através de capsular isso? Como é que você vai colocar isso dentro de uma cápsula? Isso pra mim é ilógico, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que se mostrar bom para ser eleito aquele cargo. Vamos além. O Carlos falou aqui. Os vereadores têm informações específicas para serem eleitos? Os deputados, os prefeitos, os governadores, o presidente? E tem que ser administradores, gestores do patrimônio público. Então, né, realmente eu não acho que isso não consigo visualizar, a não sei que mude a legislação atual, mas eu não consigo visualizar que esse tipo de situação que você está enfrentando, Vanessa, tenha como é que chama? Tenha longevidade. Porque você teria que amarrar uma série de pontas soltas na legislação atual que quem vai tomar essa iniciativa? Quem vai fazer isso? E que vem sendo desconstruída. Ao longo do tempo, depois da reforma tributária, isso vem sendo desconstruído. Reforma trabalhista, desculpa. Isso vem sendo desconstruído. Por quê? Porque todas as vezes que tinha o desconto do sindicato no salário do porteiro, do auxiliar de serviços gerais, do zelador, vinha a pergunta, mas por que eu tenho que pagar isso? Eu vou até mais longe agora, que me ocorreu um outro ponto. Se o argumento é que para administrar um condomínio, administrar entre aspas, é preciso ter vínculo a um órgão, né, de conselho de classe, pergunta. Então quer dizer que as multinacionais, as empresas brasileiras só podem ser administradas, só podem ter como presidente administradores de empresa. Não podem ter advogados, não podem ter engenheiros, não podem ter nada. Somente, né? Carlos, porque eles são administradores. Vamos além. Tem médico que administra hospital muito melhor do que administrador. Sim, até porque é o business dele, né? Exato. É o nicho do cara, entendeu? Então o cara estudou para aquilo. Agora, se a gente tá falando de competência e eficiência, aí são outros 500. Aí é diferente. Né? Aí são outros 500. Eu acho que a gente tocou aqui, como o Carlos bem falou, é um assunto bastante polêmico, é um assunto que vai ter muita discussão, vai ter muitos pontos de vista diversos. Nós colocamos aqui as nossas opiniões, não quer dizer que elas estejam corretas, nem que estejam erradas, é a forma que a gente pensa. E que, obviamente, vão ter pessoas que pensam igual, pessoas que pensam diferente, e eu acho que essa discussão é válida para construir e asfaltar aí essa via que a gente começou lá atrás a desenvolver, e esse mercado tem que ir para um lugar melhor, né? Eu acho que o nosso ponto aqui central é melhorar o mercado condominial. Bingo. Esse é o ponto que ela também já abordou logo no início. A gente não é contrário, não, a que as pessoas se especializem, se preparem, se capacitem. A gente já falou, já tratou disso inúmeras vezes no programa, tá? No decorrer aí dos dois últimos anos. Nós estamos falando de uma outra
outro ponto que é órgão de classe. Você se preparar, se capacitar, fazer cursos, assistir workshops, palestras e tudo mais, ótimo, faça isso, principalmente se quer atuar nessa área. Doar seu dinheiro voluntariamente, provavelmente se quiser, se filiar voluntariamente. Agora, você fazer isso de forma obrigatória, sendo que a própria lei não determina isso, a própria lei não tem nada na lei que diga isso para mim, e aí é que entra, como eu falei, é coerência. A gente aqui nós estamos sendo coerentes Sim. com aquilo que a gente vê no dia a dia. Não dá para querer pensar esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Aí não fica... Não, ser mais realista que o rei, né? Não dá, enfim. Bom, gente, está acabando o nosso tempo. A gente vai ficando por aqui mais um programa. Se você não tem tempo de assistir a gente no YouTube, a gente está no Spotify agora. Você consegue ouvir onde você estiver, no carro, na academia, viajando. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.